Olá, caríssimos irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder estarmos juntos, mais uma vez, para podermos juntos partilhar a Palavra de Deus, nessa quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017. Estamos então aí celebrando nessa quinta-feira de adoração, 32ª semana do tempo comum. E convido a você então a tomar comigo a palavra de Deus proposta para a nossa liturgia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. E ele disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. Dirão, ele está aqui, ou ele está ali. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago de repente brilha de um lado do céu até o outro, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje então nos convida a lançar a reflexão sobre o reino de Deus. E é nessa caminhada de Jesus rumo a Jerusalém, onde então ele vai entregar ali a sua vida por amor à humanidade, que ele se depara agora com um mestre da lei que lhe pergunta, ou melhor dizendo, um fariseu que lhe questiona, perguntando sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. E Jesus então responde da seguinte forma, ele não vem ostensivamente, ou seja, não vai vir de uma hora para outra, porque o reino de Deus já está no meio de vós. E é interessante porque os fariseus, sendo autoridade religiosa, não conseguem enxergar o reino de Deus que já está no meio deles. Porque Jesus veio inaugurar esse reino. E assim também, meus amados e minhas amadas, muitos de nós também que vivemos em comunidade, muitas vezes não conseguimos enxergar o reino de Deus no meio de nós. Olhamos tudo quanto é coisa ruim, mas não enxergamos as coisas boas que acontecem nas nossas comunidades. As nossas pastorais sociais que ajudam aí os nossos irmãos necessitados, a pastoral da criança e tantas outras pastorais, organismos, movimentos que fazem, ou melhor dizendo, tornam visíveis o reino de Deus no meio de nós, ajudando os nossos irmãos carentes, necessitados. É aí que o reino então de Deus acontece, nas pequenas coisas. Nós não compreendemos como os fariseus. Por quê? Muitas vezes ficamos esperando o reino de Deus nas coisas grandes. Ou seja, queremos que o reino de Deus venha já pronto, acabado, e se instaure no meio. E não é assim que acontece. Jesus nos ensina, o reino de Deus já está no meio de vós. E o reino vai acontecendo na visita ao irmão enfermo, na visita e ali quando nós nos dispomos a consolar o irmão enlutado. O reino de Deus acontece quando nós então partilhamos o alimento no domingo da caridade ou do quilo, nas mais variadas formas de podermos então colaborar na ajuda com os nossos irmãos necessitados, os vicentinos. O reino de Deus acontece nesses momentos. E é por isso que se nós então não tivermos uma vida de comunidade, não conseguimos enxergar o reino no meio de nós. Porque ao olhar para a sociedade você vai perceber o quê? Somente corrupção, injustiça, violência, drogas, a sexualidade regrada, famílias sendo destruídas. Olha só nas nossas comunidades, aos domingos, nas nossas celebrações dominicais, nas missas, quantos casais estão ali que vão ali renovar o seu compromisso diante do sacramento do matrimônio? Se não é na comunidade, nós vamos olhando à volta, nós vamos ver então o quê? Famílias destruídas, se divorciando, famílias estruturadas. É na comunidade que nós vamos enxergar
esses casais que assumiram e renovam seu compromisso de amor e de fidelidade, de entrega e de doação, sendo o sinal visível do amor de Cristo. Olha só como nós podemos enxergar e quantas coisas nos apontam para o reino de Deus. E os fariseus de hoje também não enxergam. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus segue dizendo aí no Evangelho de hoje, as pessoas então dirão, eis ele aqui, eis ali, Deus está aqui, está ali. E hoje nós vivemos isso porque temos várias propostas religiosas. E aí então, como um mercado da fé, com perdão da palavra, temos uma religião para gosto de cada cliente. Cada um pega a religião aquilo que lhe agrada e lhe convém. Mas devemos então nos questionar, será que de fato essa é a Igreja de Jesus Cristo? Será que esse caminho me leva de fato a Deus? E como podemos discernir se o caminho nos leva a Deus? É fácil. Se de fato a religião a qual nós estivermos vivendo, ela nos leva a amar a Deus e ao próximo, ela nos aproxima do irmão, ela nos leva então ali a partilhar o pouco que temos com eles, essa igreja tem Jesus Cristo. Então é assim que nós vamos vivendo nesse mundo. Enquanto o Senhor não vem, é assim que Ele quer então encontrar a cada um de nós, se empenhando, lutando, tornando o reino de Deus conhecido e perceptível no meio de nós. Mas tudo isso só será possível se nós então vivermos um desses dons do Espírito Santo, que é a sabedoria. É ela que nos ajuda a podermos então perceber e compreender e enxergar esse reino no meio de nós. E a primeira leitura de hoje, do próprio livro da sabedoria, vai nos narrar aí os atributos da sabedoria. São 21 atributos, onde então o autor vai nos dizer que a sabedoria, ela é então um espírito inteligente, único, múltiplo, sutil, móvel, perspicaz, imaculado, lúcido, invulnerável, amado do bem, penetrante. São 21 atributos. E é interessante aqui porque 21. 21 são 3 vezes 7. 7 a plenitude dos dons, dos bens, e 3 a trindade. Então a sabedoria, a verdadeira sabedoria, vem de Deus. E é essa sabedoria que nós somos convidados então a viver e a clamar, a pedir o Espírito Santo. Porque é um dom, um dos dons do Espírito Santo é a sabedoria. E assim então quem vive a sabedoria pode de fato ali perceber que essa sabedoria nos ajuda a podermos então ali crescer nessa vida, fazendo com que então Deus seja visível, percebido através do nosso testemunho, através da nossa própria vida. E assim então nós poderemos, com o salmista de hoje, rezar: é eterna, Senhor, a vossa palavra. E de fato a palavra de Deus é eterna. Como nós aclamamos no canto do Evangelho, céus e terra passarão, mas sua palavra não passará. E assim, meus queridos amados irmãos, enquanto caminhamos das coisas desse mundo, aguardando então a feliz vinda do Senhor, que Ele nos encontre, podemos então ali, vivendo e tornando então ali conhecido o reino de Deus que já está no meio de nós, vivendo e fazendo com que esse reino possa crescer cada vez mais, para que assim então a sabedoria de Deus conduza a nossa vida, norteie os nossos passos, os nossos caminhos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido e amado irmão, muito obrigado pela sua companhia amiga e fraterna através de cada vídeo. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha somar conosco, fazer parte dessa grande família. Ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, esse canal, para que o reino de Deus aconteça e cresça no meio de nós. E que Deus então abençoe você em todas as suas necessidades, sejam elas temporais e atemporais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir, e espero por você.